Hoje é sábado, dia 6 de abril de 2024. Trago para vocês hoje um áudio sobre as crianças da Nova Terra. Vamos aqui abordar alguns assuntos interessantes, como, por exemplo, quem são essas crianças atuais? Vamos abordar também o assunto sobre a consciência que elas têm. Uma nova consciência que está atrelada à nova Terra. Essas crianças são os ancoradores da luz. Elas vêm para cocriar as primeiras décadas da nova Terra. Essas crianças são denominadas sementes estelares, porque, embora algumas venham de fato das colônias espirituais, como almas que já desencarnaram há uns tempos ou há pouco tempo, e que estavam na frequência da nova Terra, muitas delas vêm de fato das estrelas. Pela primeira vez estou encarnando aqui na Terra. E algumas que já tinham ascensionado há muito tempo aqui na Terra, estagiaram em estrelas e planetas de quinta dimensão e acima para voltar agora para ajudar no processo da transição planetária. E também uma informação que chega há pouco nos diz que os grandes mestres que já passaram pela Terra e que ascensionaram estão de volta. Vamos abordar esses temas hoje nesse áudio e vamos fazer também uma correlação desses problemas que afetam tantas crianças atuais como as várias síndromes, autismo, déficit de atenção, hiperatividade e tantas outras. Então, muitas pessoas me pedem: fala sobre autismo, fale sobre as crianças, fale sobre isso, sobre aquilo, e são muitas indagações. E essa mensagem sobre as crianças, ela vem se montando num quebra-cabeça aqui há algum tempo. Era preciso aguardar mais informações para trazer aqui algo que realmente vai confortar, principalmente os pais daquelas crianças que são denominadas de especiais com algumas síndromes. Eu peço aqui que todos escutem este áudio até o final para poder ter uma impressão diferente sobre essas crianças. Nós vamos ver que elas são realmente os grandes seres da nova Terra. Muitas dessas crianças que nascem hoje são, sim, almas que estavam encarnadas até pouco tempo e que, ao desencarnar, já tinham a frequência da nova Terra. Então, alguns parentes nossos aí, que não faz muito tempo que desencarnaram, podem estar voltando. Claro que nem todos vão voltar, aqueles que estão na frequência da nova Terra. Muitos, a grande maioria, vai ficar nas naves agora, não mais nas colônias espirituais, para trabalhar na triagem daqueles que vão para o exílio, aqueles que não vão ficar na nova Terra. Já disse aqui em textos e áudios anteriores que as almas que estão encarnadas agora e ao desencarnar não têm a frequência da nova Terra, não reencarnarão mais aqui. Terão que ir para um planeta ainda de provas e expiações. Então eles são acolhidos nas naves, que são muitas naves, que na verdade substituem também as colônias espirituais de antes. Lá elas são acolhidas, orientadas, consoladas e vão saber, inclusive, que perderam a garantia de voltar. Perderam a condição de herdeiros da nova Terra.
E é ali que nós vamos ver, então, de fato, aquela parábola que dizia haverá choro e ranger de dentes, porque essas almas vão sentir a dor de ter perdido a condição, a frequência para voltar e herdar essa terra que não mais será de provas e expiações, mas sim de regeneração. E lá elas serão encaminhadas, então, pelos nossos irmãos galácticos nas suas naves para a psicosfera dos planetas condizentes com a sua frequência e vão se preparar para começar tudo de novo num outro planeta muito primitivo ainda e com certeza vão levar no subconsciente conhecimento para ajudar na elevação e no progresso daqueles mundos também. É a contrapartida. Não há nada que se perca nesse universo. O poder da criação, o poder do Criador, os planos divinos são simplesmente perfeitos. Então essas almas que estavam nas colônias e estão voltando, é uma pequena parcela. A maioria até, eu diria que já veio. Tem muito pouco vindo das colônias. Tem ainda alguns vindo das naves, porque vão para as naves e voltam em seguida. E a maioria fica lá nas naves, então, nesse trabalho. Mas tem aquela leva de almas que estão encarnando agora, que ascensionaram antes, talvez há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos ou mais, até 100 anos, e foram para mundos de quinta dimensão, porque estavam prontos e não iam ficar ali esperando tanto tempo para a Terra fazer a transição. Foram para mundos mais elevados, estagiaram lá, aprenderam e se prepararam para voltar agora para ajudar na transição e no ancoramento das energias para essa transição para a nova Terra. E também trazer conhecimentos, obviamente. Tem aqueles que estão encarnando pela primeira vez na Terra. São almas muito elevadas, que vieram de estrelas e planetas de quinta, sexta, sétima, provavelmente até acima, quando se fala em dimensões. Mas pelo menos da quinta, sexta e sétima dimensões. Elas estão vindo para também ajudar e participar desse grande evento chamado Transição Planetária da Terra, porque a Terra é um planeta muito importante nesta galáxia Via Láctea e, por fim, dentro deste universo que a galáxia faz parte, que nós chamamos de universo local. E tem outra parte de crianças que estão nascendo agora, que são os grandes mestres da humanidade. Então nós teremos ali todos aqueles grandes compositores, músicos, pintores, artistas, filósofos, médicos, cientistas, aquelas almas que ajudaram a desenvolver o mundo que nós conhecemos. Os descobridores de certas técnicas, de certas ferramentas, enfim, aqueles que contribuíram. Não vamos pensar que tem governantes, políticos, autoridades, esses aí. Sim, tem alguns que se salvam. Tem alguns que já estão na nova Terra, mas é uma parcela tão pequena que provavelmente não terá nenhum aqui dentro dessas crianças que estão voltando. Eles vêm para a grande festa. Todas essas crianças que nascem agora são os ancoradores da energia da nova Terra. A simples presença deles faz com que a energia da Terra e da humanidade se eleve. O poder que eles têm, energético, é tão grande que eles transformam simplesmente por estar aí, pela simples presença.
Mas eles têm também, sim, muito conhecimento que vai aflorar no momento certo. Quem lida com escola, com educação, está percebendo que essas crianças elas não estão empenhadas no aprendizado da escola. Elas sabem que tudo vai mudar, e elas não sabem que isso que elas vão aprender agora não vai fazer muito sentido lá adiante, embora algumas coisas se aproveitem, obviamente, mas elas têm o conhecimento dentro delas milhares de vezes acima do que uma escola vai ensinar, do que os pais querem ensinar para ela em termos de aprendizado, não a educação, que essas coisas são necessárias ainda. Mas o conhecimento da sua consciência, elas não estão interessadas. Então elas têm atitudes que aí entra os laboratórios, entra o interesse econômico, porque o negócio é vender produtos, medicamentos. E aí é um prato cheio. Nunca se vendeu tanto ansiolítico, por exemplo, como agora. E quem está na área da saúde sabe disso. É impressionante como isso faz a grande festa dos laboratórios. Então ali entra o jogo todo. Aí tem aquele que tem déficit de atenção, aquele que tem hiperatividade, porque eles não querem saber daquele, eles querem outras coisas. Aliás, eles querem uns querem brincar, outros querem ficar quietos mesmo, querem sossego, eles estão adiantados. Se nós adultos estamos um pouco atrasados em relação à atualização energética, a energia da Terra sobe e a nossa energia do nosso corpo, da nossa consciência, enfim, dos nossos corpos etéricos, sutis, demora um pouco para acompanhar. Então nós estamos atrasados em relação à frequência da Terra. Então nós sentimos aqueles sintomas da ascensão, muitos sintomas de ajuste energético, de frequência. Inclusive a mudança do próprio DNA do nosso corpo. E essas crianças vêm diferentes, ao contrário, adiantadas demais. Elas vêm prontas para aquilo que a Terra ainda vai chegar em termos de frequência e vibração. Então elas estão adiantadas, elas sentem o peso da energia da Terra. Enquanto nós, adultos, sentimos o efeito da leveza da energia e o nosso corpo está pesado, eles têm o corpo leve e sentem o peso da energia da Terra. Exatamente o oposto. Este peso da frequência ainda mais baixa do que eles estão, afeta de tal forma que eles sofrem. Por isso essas crianças têm algumas atitudes, como por exemplo, não se sentir bem com pessoas que eles não convivem, quando saem de casa, quando chega a visita, quando vão em lugares públicos como shopping, festivais, apresentações, enfim, quando eles estão no meio da multidão de lugares, eles sofrem muito. Então essas crianças não têm outra coisa a fazer do que chorar. É a forma deles dizer que não estão se sentindo confortáveis. Mas ali tem uma outra coisa muito importante. A maioria que está muito adiantado, aqueles que estão mais ou menos com uma energia não muito adiantada, eles até aceitam bem e parecem ser normais. Então é uma criança normal. Fora a inteligência que é maior que as antigas, é normal no resto. Mas tem aquelas que estão muito avançadas e a energia é tão confrontante com a deles que não tem outra alternativa que se esconder atrás de síndromes. Essas que todos conhecem. E pode ser que apareça mais alguma ainda, porque daqui a pouco vão descobrir que tem
outros tipos de reações, daí vão dar um nome para outra síndrome. Ou vocês acham que o que é que causou tanto o aumento do número, da porcentagem de crianças classificadas como autistas de vários graus, por exemplo? Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu não sei se tinha algum autista. Talvez até tivesse, porque crianças avançadas vieram desde 1990. Algumas crianças, denominadas crianças cristal, crianças diamante, arco-íris, esmeralda, enfim, vieram depois dos índigo, obviamente. Os índigo vieram na década de 70, 80, mas esses não tinham esse problema. Esses vieram para promover mudança, eles vieram para brigar mesmo. Por isso que muitos se perderam, porque eles queriam mudar o mundo e não conseguiram, então eles se revoltaram e se perderam no caminho. Mas essas que vêm depois, que são os dos cristal para frente, elas têm realmente uma consciência muito elevada. Muito mais do que se possa imaginar. Então elas precisam se proteger. E a forma com que elas se protegem é realmente parecendo que tem alguma síndrome. Elas criaram tudo isso para se proteger. Não foi imposto esse grau de tal síndrome. É automático. As consciências elevadas que elas pertencem já desenvolvem um manto protetor, como se fosse uma bolha protetora. Lá dentro elas se sentem mais confortáveis, menos agredidas. Essas crianças não precisam de medicação. Essas crianças precisam de amor, compreensão e que as pessoas responsáveis, seja nas escolas, seja em casa, seja nas igrejas, seja nos governos, em qualquer lugar, elas deveriam entender quem são essas crianças e encontrar alguma maneira, se querem dar um lazer, uma educação, enfim, alguma coisa condizente. Não algo que venha afrontar ainda mais a energia delas. Impor as coisas no velho sistema. Isso não funciona. Vai piorar ainda mais a situação energética e a condição de vida delas. O que consola é que dentro de 2 ou 3 anos nós vamos ver isso vir à tona e as coisas vão começar de fato mudar, porque não tem como protelar o que está muito, muito próximo. Tem gente que diz, coitada dessas crianças, que mundo vão herdar? Eu diria, coitado desses adultos que vão descobrir que fizeram ainda mais para piorar a situação delas e não para ajudá-las. Elas vão superar, não tem problema. Mas eu quero dizer que muitas pessoas vão se descabelar, como se diz, porque vão ver o quanto falharam com essas crianças. Não vamos aqui falar que os controladores do mundo já sabiam disso. Sabiam quem estava chegando, sempre souberam que a energia da Terra está subindo e sempre souberam que um dia eles iam ter dificuldades de se manter nos poderes, nos cargos, no domínio, no controle. Então eles tentaram de todas as formas impedir que essas crianças viessem para o planeta Terra. Mas como sempre dizemos, o plano divino é soberano. Não há nada e ninguém, em qualquer dimensão, que possa impedir um plano divino para um planeta. Principalmente um planeta chamado Terra,
que é a menina dos olhos da galáxia. Nós não sabemos a importância desse planeta. Vamos saber, aos poucos e mais adiante. Que planeta extraordinário nós escolhemos para experienciar a dualidade, as polaridades, no mundo de provas e expiações. Mas, como já disse outras vezes, quem frequenta as escolas mais difíceis serão sempre os melhores mestres lá adiante. E é isso que consola, de estar aqui, ainda esperando mais um pouco que finalize esse grande ciclo de tantos milhões de anos, porque a humanidade existe há muitos milhões de anos. Nós vamos saber quem está por trás também de querer dizimar essas criaturas especiais. Porque se a história bíblica nos conta que quando o Cristo Jesus esteve aqui encarnado, o rei Herodes sabia, porque foi informado, que tinha nascido o Messias, aquele que salvaria a humanidade. Sim, porque faz 2000 anos, mas os arcontes estão aqui há 350 mil anos, dominando e controlando a humanidade. Já falei sobre isso outras vezes. E ele sabia que ele era um avatar. E um avatar consegue mudar um planeta todo, uma humanidade inteira, pela potência energética e de frequência que ele tem. E o que ele fez? Mandou matar todos os primogênitos daquela região. Porque ele não sabia quem era, mas ele sabia que era um primogênito, primeiro filho de um casal. E foi isso que os pais do Jesus Cristo, José e Maria, na época, ficaram sabendo e foram avisados, e por isso eles se protegeram. Tem a história que parece que eles tinham que votar num tal lugar e estavam ausentes daquele lugar, daquele país. Mas na verdade, eles sabiam, eles foram intuídos, eles viajaram, eles sabiam que algo ia acontecer, porque é assim, quando nós estamos alinhados com o plano divino, nós recebemos as intuições, as orientações e a gente acaba fazendo aquilo que é para ser feito. Não precisa vir alguém e falar no ouvido e dizer, olha, faça isso, faça aquilo por causa disso ou daquilo. Não, não há necessidade. Cada um vai estar onde devia estar. Cada um vai estar no lugar que deve estar. Porque existe um plano para cada um de nós, para toda a humanidade. E existia o plano para o Cristo também, quando ele encarnou. Não iriam achar ele nunca, porque ele tinha que cumprir a missão dele. Nenhum humano, nenhum híbrido humano reptiliano, nenhuma entidade extrafísica do mal que nunca encarnou na Terra, que tem conhecimento muito profundo, ninguém pode mudar um plano divino. Então, as coisas vão se realizar. Por isso que às vezes eu fico pensando, por que certas pessoas têm tanto medo? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Agora é o fim do mundo, agora não sei o que, agora eles vão conseguir. Só está dando energia para o inimigo. Eles não vão conseguir, porque existe um plano divino para o planeta e para a humanidade que já determinou o fim deste filme. Aliás, eu já disse,
Nós estamos assistindo em tempo recuado. O jogo acabou faz tempo e o resultado já está definido, mas nós já não sabemos, nós estamos assistindo no videotape. Uma reprise que não vimos na primeira vez, então vamos assistir agora. Mas não sabemos o resultado final, mas tem quem sabe. Não pode falar, porque estraga a surpresa. Mas uma coisa é certa. A Terra entrou na sua nova linha de tempo em 2010, porque atingiu a frequência necessária para sair da linha do Armagedão. E a Terra vai fazer a transição da forma mais suave e pacífica possível. Não há nada em ninguém que possa mudar isso. Quando nós temos essa confiança, nós não vamos entregar o nosso poder para os nossos dominadores. Aqueles que querem realmente o fim da humanidade, que querem nos excluir da nova terra. Não vão conseguir. Não tem jeito. Tudo vai se definir dentro de um certo tempo. Não acredito que seja muito tempo, porque nós teremos ainda 2 até 3 décadas no máximo para reabilitar o planeta, que será essas décadas exatamente que essas crianças que chegam agora tomarão a frente para a recuperação do planeta. Essas crianças que vieram algumas poucas a partir de 1990, mas muitas depois de 2000, e todas aquelas que vieram a partir de 2012, somada a essas que chegam agora de 2020, 2022 para cá, que são as últimas, eles chamam da terceira onda. É a onda, vamos dizer, a cereja do bolo. A terceira e última onda. A casta mais pura. Portanto, se você tem crianças pequenas, você tem um tesouro dentro de casa. Cuide desse tesouro. Não deixe os ladrões levarem esse tesouro. Você não sabe o valor que ele tem, mas vai saber. As primeiras décadas, eu digo que a partir de, no máximo, a partir de 2030, porque algumas estimativas, e o próprio Chico Xavier deixou isso mais ou menos escrito, que por volta de 2057 a Terra estaria dentro da quinta dimensão totalmente. Então teria terminado a transição. Então vamos dizer que entre 2050 e 2060 a Terra esteja totalmente na quinta dimensão e até lá não terá nenhuma alma encarnada que não esteja mais na vibração correta. E daí seria até lá o tempo final para que as almas deixassem. As mais perigosas já deixaram e as que estão ainda incomodando vão deixar logo e as outras vão devagarinho, saindo do planeta. É assim que nós vamos fazer a troca de almas neste planeta maravilhoso. Então essas crianças estão vindo para coordenar essas primeiras décadas após os eventos principais que devem ocorrer num curto tempo daqui em diante. Quando se fala de sementes estelares, nós falamos de seres especiais que vêm como sementes trazidas pelo vento, os ventos solares. Essas crianças são sementes, sim, que se espalham pela terra toda, como sementes de árvores que o vento carrega e que formam as florestas.
com o tempo. Essas crianças, como sementes estelares, elas vão descer coordenadamente em todas as regiões do planeta, colocadas em número suficiente para que elas possam executar a missão a qual elas se propuseram. Todas elas têm uma nova consciência, a consciência da nova Terra. Nenhuma dessas crianças, sementes estelares, tem a consciência da velha Terra. Elas têm um conhecimento muito maior do que todos os que têm a consciência da velha Terra, mas elas não têm a consciência da velha Terra. Elas não têm aquilo que vai deixar de existir. Muitas crianças estão não se perdendo, mas correndo algum risco por irresponsabilidade dos adultos, dos seus pais, dos seus mestres, professores, dos seus governantes, enfim, da sociedade, que não sabem com quem estão lidando e tratam elas como as outras crianças de antigamente, e elas acabam se perdendo. Algumas, inclusive, se suicidando. Nós já temos crianças ali com mais idade, que vieram antes, e o alto índice de suicídio se justifica por esta razão. Quando elas não são acolhidas como deveriam ter sido, são tratadas com desdém, porque são tratadas igualmente, uma forma igual àquelas de antes, e não vai funcionar. Porque, como eu disse, é uma outra consciência. Eles são os ancoradores de luz, porque a simples presença deles já é suficiente para elevar a frequência do lugar onde eles estão. Aquelas pessoas que hoje trabalham com as crianças, tipo algumas professoras ou professores, porque tem professores também, e que trabalham há vários anos, é certo que já sentiram a diferença dessas crianças para as anteriores. Não tem como não sentir. É visível. Aquelas pessoas que trabalham principalmente com os autistas, é claro que tem os aproveitadores também, vamos dizer bem a verdade. Tem muita gente que se aproveita porque daí cria comissão daqui, comissão de lá, vantagem daqui, vantagem de lá e se aproveita. Transformar essas crianças num mercantilismo, mercadoria para negociatas. Mas tem aquelas pessoas que trabalham realmente com a missão de cuidar dessas crianças, principalmente das autistas. Converse com elas. Se já não conversaram, com certeza que já conversaram e já sentiram o que tem por trás de uma criança autista. Talvez falte um pouco para muita gente, falte um pouquinho de interesse. Se dedicar um pouco mais, não somente ao salário no final do mês, mas se dedicar aos cuidados e se interessar por elas, vai ter muita coisa para aprender. E de graça, porque já está ganhando para trabalhar e vai ter um aprendizado diferente. Um curso que nenhuma escola ainda está ministrando, que é entender essas crianças autistas principalmente. Converse. Ah, mas ela é diferente, tem que ter um monte de cuidado. Sim, tem que tratar ela diferente, porque ela é diferente, mas não porque ela é doente. Ela é um ser com tanta luz que vai transformar esse planeta. Isso é suficiente.
Não precisa dizer mais nada. Quem vai transformar esse planeta daqui para frente, no novo que está por vir, é quem vem com as coisas novas, com as novas consciências. Não é aquela consciência velha, por mais habilidosa que seja. Aquilo que nós já conhecemos está por um fio. Tem o seu tempo. Cada coisa vai ter o tempo certo de sair. As coisas estão sendo substituídas, as peças estão sendo trocadas. E o planeta vai chegar, de fato, na nova era, porque está ali, chegando. Então, eu acho que o tema de hoje ficou de bom tamanho. As pessoas pedem sempre, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Essas crianças, esse tema de criança já faz algum tempo que está vindo algumas informações, mas elas estão vindo assim em partes, um pouco de cada vez. Então é difícil montar um tema se está incompleto. Esta semana veio algumas informações que faltavam e então agora a gente está tentando aqui concluir pelo menos uma parte, né? Porque tudo ninguém sabe, a verdade absoluta também não existe ainda neste planeta. Nós temos que entender que a verdade ela é relativa àquilo que nós temos condições de compreender. Então, por hoje, é o que eu tenho para dizer sobre as crianças da atualidade, que são os herdeiros da nova terra. E agora então eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.